Reiki em animais precisa da permissão do tutor? Vou compartilhar com vocês a nossa consciência aqui como egrégora, a partir da minha experiência também como médica veterinária, como terapeuta, com as canalizações, com as meditações, com as experiências, com as medicinas da floresta e tudo mais. Gente, entendam. O ser humano, ele tem a programação reptiliana, né, lá do cérebro reptiliano, de querer domar os outros, de querer estar no controle das coisas, de querer estar meio que à frente, né, na posse, inclusive de outras almas. Como assim de outras almas? No sentido de querer controlar a vida dos outros, do processo encarnatório dos outros. Então não consegue controlar a própria encarnação, mas quer controlar a encarnação do outro porque se acha maior. Isso vem lá do antropocentrismo, então que o ser humano se coloca como superior a outras espécies, inclusive isso aconteceu com as mulheres, né, com as mulheres, com os escravos e assim por diante. Só que a gente esquece de se identificar com a alma. Então o antropocentrismo ele acontece como uma programação, um padrão do ser humano, que quando a gente está identificado com o ego, a gente está deixando o ego tomar as rédeas da nossa vida, acaba fluindo. Porém, quando a gente vai no âmbito da alma, a gente entende que aquele ser que está ali na nossa frente, com 4 patinhas, com 2 patinhas, ele é uma alma encarnada, que tem sua própria missão, que tem seu próprio processo evolutivo, né, suas próprias questões de evolução. Só que aí vem a questão da lei do espelho, vem outros fatores também. Então, pela minha experiência, trabalhando em internamento, por exemplo, em que a gente tem que muitas vezes pensar rápido, né? E a gente às vezes não tem uma ferramenta ali que vai dar conta do que a gente precisa, como uma ferramenta espiritual, no momento ali de decisão de vida ou morte, todas as vezes fluiu o reiki. Então não foi porque eu quis, que eu ativei o símbolo, né? Foi simplesmente porque fluiu pelas mãos. Quem é reikiano sabe que acontece isso, principalmente quando a gente tem algum desequilíbrio ou tem realmente alguma missão ali. Mas isso também, pelo que eu vi, tem muita ligação com o ser esponja, né? A mediunidade esponja. Quando a mediunidade esponja está meio aberta, você está no desequilíbrio do dar e receber. E acaba fluindo mesmo. Se você está ali conectado com esse tipo de energia, né? Sincronizado com essa energia desequilibrada do dar e receber, acaba fluindo mesmo. Vem as crenças de escassez, né? Várias outras coisas. Porém, tem as almas curadoras e almas transmutadoras, que normalmente são os trabalhadores da luz. E aí, às vezes, acaba fluindo, às vezes não é nem o reiki que flui, mas é a alma curadora fazendo o seu próprio processo de cura ali, né? Fluindo a energia de cura, melhor dizendo, para aquele ser que precisa. Mas não é porque está ativando o símbolo, é a alma que está fazendo aquele movimento, porque ela tem aquela missão. Isso eu ensino também na comunicação intuitiva, que é pedir permissão para o eu superior daquela alma. Porque senão o ego interfere. Então, às vezes, eu preciso me comunicar intuitivamente, por exemplo, com uma pessoa, por algum motivo, algum conflito, alguma coisa assim, eu me comunico com a superior. Imagina a pessoa ali junto, né, participando e tal, a consciência encarnada ali, mas normalmente eu falo com o eu superior. E aí é a consciência superior que a gente tem. É ela que sabe o que é melhor para cada um, né, dos seus fragmentos. É essa consciência que vai saber se o reiki vai ser bom, se outras terapias não vão ser. Só que o ego, na maior parte das vezes, entra na frente. Então, outra coisa ligada a isso, né? É que muitas pessoas, além do antropocentrismo, né? Que tem essa ligação do ser humano, né? Essa programação do ser humano se achar maior que outras espécies, tem a questão também do pai e mãe. Então, essa é uma das poucas realidades em que a relação de pai e mãe acontece da forma que acontece aqui. Essa dependência emocional, essa dependência de tudo, né? De decidir as coisas. Em outras realidades, quando uma alma, né, que acabou de encarnar, ela apresenta alguns padrões ou alguns interesses, isso é já trabalhado desde cedo. Aqui que é demorado, porque não tem essa conexão com a alma, né, tem conexão com o ego, tem conexão com a Matrix, tem várias outras coisas. Só que isso também está se manifestando na relação com os animais. Então, essa posse, né, que a família tem sobre a criança, sobre os filhos, né, claro que são outros tipos de realidades, conexões, mas está se manifestando com os animais não humanos também. O que acaba sendo um problema, porque muitos animais estão adoecendo por conta disso. E aí, o que acontece? Acaba colocando as próprias crianças em cima da criança ou em cima do animal. E aí, o que está acontecendo? Os adultos estão crescendo totalmente perdidos. Perdidos, imaturos, entre várias outras coisas, e os animais não estão ficando para trás, estão passando pelo mesmo processo. E eu vejo isso como profissional da saúde. Muitas situações que davam para ter sido muito mais tranquilas, se entrasse com terapias, não só tranquilas, mas a própria passagem, né, do plano encarnatório,
né? O plano material para o espiritual poderia ser mais tranquilo também. Os processos de cura, porque toda doença é um caminho de cura para a alma. Se tivesse essa consciência mais manifestada, a gente ia entender também que a cura, o processo de doença não é um inimigo, não é impossível, é um caminho, é uma jornada da alma, que ela aceitou passar por isso, né? Tem várias outras coisas ligadas a essa questão, né? Aí é outro assunto. Porém, se a gente for direto com o tutor acaba impondo as próprias crenças, né? E a gente vê esse resultado de impor as crenças nas pessoas que estão se tornando adultas agora, né? Tá todo mundo doente. Mas, enfim. Então, eu gosto de pedir permissão pro eu superior. Porque, querendo ou não, acaba fluindo energia. Os animais são muito mais sensíveis à energia sutil. Eles normalmente estão mais conectados e abertos a receber a energia sutil. Então, acaba fluindo, principalmente das almas curadoras e transmutadoras encarnadas como trabalhadores da luz aqui nessa realidade. Então, é isso.